Bora então começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente dessa informação confirmada pela página do Instagram do Imprensa Verde, falando a respeito aí do Neilton, jogador de 28 anos de idade, que segundo o Imprensa Verde, o Goiás sondou a situação do jogador, que não irá mais ser utilizado pelo Coritiba nesse Campeonato Brasileiro. E acrescentou inclusive que o nome agrada a comissão técnica do Goiás, muito porque o Jair Ventura já trabalhou com o Neilton lá no Botafogo na temporada de 2016. Jogador que não vem sendo utilizado pelo Coritiba com frequência nessa temporada, veio de uma grave lesão lá no Sport no ano passado e em 2022 soma até aqui apenas 6 partidas no total com uma assistência. Seu último jogo aconteceu no dia 24 de junho, na derrota contra a equipe do Internacional. Participou de 6 minutos daquele duelo no Beira-Rio. O Neilton, que nessa temporada fez só 6 jogos, muito por conta da sua lesão lá no Sport na temporada passada, acabou retornando contra a equipe do Cianorte nas quartas de finais do Campeonato Paranaense, onde entrou nas 2 partidas, mas não foi titular em nenhuma delas, No Campeonato Brasileiro, iniciou mais no banco de reservas, foi ter sua primeira oportunidade contra o América Mineiro, onde participou de 17 minutos, depois jogou mais 14 minutos contra o São Paulo, no empate dentro de casa, e foi titular contra a equipe do Red Bull Bragantino, uma derrota do Coritiba por 4-2, fora de casa. Naquela situação, ele que inclusive, segundo os torcedores, nas redes sociais ou até mesmo a imprensa, foi um dos piores em campo naquele duelo, realmente não estava com muita moral e muito por conta também dessa sua parte física, desse seu tempo parado, não conseguiu desempenhar um bom futebol naquele duelo. Ele que foi titular juntamente com o Fabrício Daniel, o Neilton mais jogando na ponta direita, o Fabrício Daniel no lado esquerdo e o Cleiton, centroavante ex-Vila Nova, que foi o camisa 9 titular do Coritiba, que estava desfalcado naquele duelo. Depois disso só participou dessa derrota contra a equipe do Internacional na penúltima rodada. Enfim, jogador que não irá mais ser utilizado pela comissão técnica do Coritiba, até mesmo para não passar dos 6 jogos na primeira divisão e não poder disputar o Campeonato Brasileiro por outro time da Série A. Até mesmo segundo informações do TNT, o Juventude é outro time que monitora a situação do jogador de 28 anos de idade e deve preparar uma oferta para contar com o atleta nos próximos dias. Seu contrato com o Coritiba vai só até dezembro agora de 2022, jogador que pode atuar tanto na ponta direita quanto também na ponta esquerda. Sobre as suas características de jogo, o Neilton, que sempre foi um jogador de bastante velocidade, desde quando começou lá nas categorias de base do Santos, ainda no ano de 2013, por último agora no Coritiba também, jogava mais pelo lado direito do campo, caindo como um ponta direita, mas também pode jogar no lado esquerdo do campo. Ele que tem a perna preferencial, à direita, tem 1,66 m, além disso consegue algumas boas finalizações, tanto é que em algumas temporadas conseguiu marcar vários gols, como por exemplo em 2018, 56 jogos pelo Vitória e 21 gols marcados. É bem verdade que nesses últimos anos o atleta caiu bastante de rendimento, tanto é que no Coritiba eu diria que ele fez até uma boa Série A lá em 2020, ele que estava emprestado pelo Vitória a um time do Emirados Árabes Unidos e voltou ao país na metade daquele ano para defender o Coritiba, onde fez ali 24 jogos na primeira divisão, 1 gol marcado e 4 assistências. Em 2020 ele foi um dos titulares da sua posição com a equipe do Coritiba. Então até que conseguiu se sair relativamente bem, tanto é que surgiu esse convite do Sport para fazer a temporada seguinte lá em Pernambuco, Entretanto, ele teve uma grave lesão, inclusive segundo aí o relato do próprio jogador, ele ficou mais ou menos quase 300 dias sem treinar em campo com a equipe do Sport, que não conseguiu oferecer um suporte para o jogador, deixou ele meio que de lado, apesar dessa sua grave lesão lá em Recife. Pelo Sport, 19 jogos no campeonato passado, 2 gols e 1 assistência. No Brasileirão, apenas 6 atuações, mas todas elas como titular, grande parte delas, 4 foram como titular e outras 2 entrando no decorrer do segundo tempo. Machucou ali na metade do ano e não pôde mais finalizar a temporada pela equipe do Sport antes de retornar à equipe do Coritiba agora no início de 2022. Então tem essa característica de ser um jogador bem veloz, pode fazer os 2 lados do campo, hoje que é uma necessidade muito grande da equipe esmeraldina, que deve